Olá pessoal, sejam bem-vindos! Mas antes de qualquer coisa, para a gente poder continuar produzindo mais vídeos como esse, não se esqueça, deixe o seu like, tá? Qualquer dúvida, pergunte aqui nos comentários que a gente vai responder para você. E o mais importante, compartilhe esse vídeo para chegar a mais pessoas, para a gente poder conseguir difundir um pouco aí do conhecimento matemático. Hoje nós vamos falar do conjunto dos números racionais. Nós já vimos anteriormente o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros, tá? Hoje nós vamos ver os números racionais. Quem são os números racionais? Como nós vamos conseguir representá-los? Tudo isso nós vamos ver agora. Confira aí. Começando a nossa aula, nós vimos no vídeo anterior sobre os números naturais e os números inteiros, que os números naturais e inteiros, eles não são fechados entre si em relação à divisão. Se eu pegar dois números inteiros e dividi-los entre si, eu não garanto que a divisão sempre será um outro número inteiro. Para isso é necessário criarmos um novo conjunto, que é o conjunto dos números racionais. Racionais vem de razão, e razão, que vem de fração, esse que é o símbolo dos números racionais, é o Q de quociente. Portanto, os racionais é o conjunto dos números de quocientes entre dois números inteiros. Vamos escrever alguns elementos do conjunto Q. Então ele tem o 0, ele tem o mais ou menos 1, ele tem o mais ou menos 1 sobre 2, ele tem o mais ou menos 1 sobre 3, etc. Então ele tem o mais ou menos 2, o mais ou menos 2 sobre 3, o mais ou menos 2 sobre 5 e daí em diante, até o que? O mais ou menos P sobre Q, que é o elemento geral desse conjunto, e segue indefinitivamente. Então, esse conjunto ele é infinito. Lembrando que o P pertence aos inteiros e o Q pertence aos inteiros asterisco. Por quê? Porque o Q não pode ser zero. Então, o Q ele tem que ser diferente de zero, já que não existe uma divisão por zero. Ora, de maneira mais formal, eu posso dizer que o conjunto Q é igual à fração P sobre Q, tal que P pertence aos inteiros, como disse há pouco, e o Q pertence aos inteiros asterisco. Não pode ser igual a zero, porque denominador de fração não pode ser igual a zero. Então, portanto, o número racional é isso. Sempre que eu puder escrever o número em forma de fração entre dois números inteiros, e o denominador não for zero, então eu terei um número racional. Então aqui em cima a gente pode ver alguns exemplos disso, são algumas frações, e existem infinitas outras. Agora perceba uma coisa, se esse Q aqui for igual a 1, P sobre Q, aquela fração, vai ser P sobre 1, que vai ser igual ao próprio P. E o P ele é um número inteiro. Então qualquer número inteiro pode ser escrito como uma fração. Logo, eu posso dizer que o conjunto dos números inteiros está contido no conjunto dos números racionais, ou ainda que o conjunto dos números racionais contém o conjunto dos números inteiros. Eu posso fazer isso também através do diagrama de Venn, que eu vou fazer aqui em cima. Então, esse conjunto seria os naturais, uma expansão deles seria o conjunto dos números inteiros. Englobando os inteiros também, eu teria quem? O conjunto dos números racionais. Portanto, a gente percebe que os inteiros e os naturais estão dentro dos racionais. Portanto, eu poderia escrever assim, os naturais estão contidos nos inteiros e os inteiros estão contidos nos racionais. Tudo bem, então, vamos ver alguns subconjuntos importantes que estão dentro do conjunto dos números racionais. O primeiro conjunto que eu destaco é os racionais diferentes de zero, ou seja, os naturais não nulos. Então, o asterisco ele tira o zero do conjunto, então esse aqui é os racionais não nulos. O segundo conjunto que eu destaco são os racionais não negativos, tá? Não negativos, não tem os números negativos. O terceiro que eu destaco são os racionais positivos, estritamente positivos, ou seja, tira o zero, então somente os números positivos. O quarto conjunto que eu destaco são os racionais não positivos. Tá? Então eu tiro todos os positivos, então eu só vou ter números negativos aí. Tá? É o que menos.
Depois eu vou ter os racionais e estritamente negativos, tá? Então eu tiro o zero e só vou ter números negativos, tá? Então esses são subconjuntos importantes dentro do conjunto dos números racionais. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da videoaula. Cada vez mais a gente tenta fazer de uma maneira mais prática para que você realmente entenda o conhecimento matemático. Então, até a próxima aula!